Eu sou Paulo Roberto Ribeiro, sou veterinário, formado na Universidade Federal de Uberlândia há 35 anos, em 1989. Eu conheci Flávio em 1985, um pouco antes, quando ele era diretor de cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade e desenvolvia um excelente trabalho, principalmente com os artistas regionais do estado de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo em atuação, eu creio, não me recordo bem se foi final de 84, começo de 85, foi fazendo o personagem Rinúcio da ópera Janis Kiki. E ali fiquei deslumbrado com a excelente interpretação, atuação e principalmente o grande ator e cantor que é o Flávio. Flávio é um artista multifacetado, cantor, ator, coreógrafo, cenógrafo, figurinista e, acima de tudo, a grande qualidade é ser um amigo extremamente fiel, carinhoso, amigo dos amigos e sempre atento e disposto a atender quem o procura. Muito obrigado, Flávio, pela sua amizade desses 40 anos. Um detalhe extremamente curioso e que chama atenção e desconhecido do nosso amigo Flávio Arcioli é técnico de enfermagem e ele trabalhava no centro cirúrgico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Desde a primeira turma de formandos, o Flávio era técnico de enfermagem no centro cirúrgico e auxiliou inúmeras cirurgias e ele é aposentado como técnico de enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia. Esse é um detalhe. Depois cursava biologia e quando foi para a música, a convite da professora Edmar Ferretti. Mas antes já havia sido aluno no conservatório, Cora Pavancaparelli, que foi professora dele, com quem ele cantou junto inúmeras vezes. Mas o fato de ser enfermeiro é uma curiosidade que poucos sabem e que é uma mostra da grandiosidade do nosso amigo, porque ele dedicou muito tempo a essa nobilíssima profissão que é ser enfermeiro. Eu acho que isso vale a pena ser lembrado. Quando eu cheguei em Uberlândia, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio através da professora Maria Célia, no grupo Amacordes. Então, nós começamos a cantar em casamentos juntos. E também através do coral da UFO, que nós fizemos algumas apresentações, né, via Edmar Ferretti, também professora Edmar Ferretti. Então, desde o primeiro contato que eu tive com o Flávio, uma das coisas que eu sempre achei interessante é que o Flávio, ele é de uma elegância, sabe, uma educação, humildade. Então, ele me recebeu muito bem, até pela nossa diferença assim, de idade, ele que é uma pessoa que tem muito mais vivência, muito mais conhecimento. Então, eu tinha ali o Flávio como uma figura ali de respeito. Então eu me inspirava na figura dele para estar ali cantando juntamente com ele. Então para mim era uma honra estar fazendo aquilo ali. E eu acredito que o Flávio ele é um artista completo. Eu acredito que não saberei citar todas as qualidades, tudo que o Flávio sabe fazer, mas eu pude acompanhar um pouco do Flávio ator, em uma das apresentações na residência dos Martins, que eles admiram muito o trabalho do Flávio. Eu tive a oportunidade de vivenciar ele recitando alguns poemas e um deles ele se emocionou e a gente se emocionou junto. Então, uma das coisas que eu mais adoro assim, é ver o Flávio recitar alguns poemas e conheço um pouco desse Flávio ator, Flávio cantor, Flávio artes plásticas também, porque nós tivemos um projeto de Natal do musical Sibelius
e ele confeccionou algumas peças pra gente. E quando eu vi tudo que ele confeccionou, eu falei, cara, não acredito que o Flávio fez isso tudo. Então, assim, é impressionante como que tudo que ele põe à mão, ele é muito artístico, ele tem uma sensibilidade muito grande. É uma das coisas que Flávio, juntamente com os amigos, a gente gosta bastante de fazer, é ir para algum restaurante, sentar e comer alguma coisa, conversar, falar da vida, falar de música, é muito bom, né? E ir para casa dele também, assim, passar lá de manhã ou à tarde para tomar um cafezinho também é muito agradável. Falar sobre Flávio Arcioli é uma alegria, um prazer enorme. Flávio é meu amigo, um grande amigo, um amigo-irmão há muitos anos. Tenho profunda admiração, muito respeito, muito carinho pelo artista e pelo ser humano que ele é. O Flávio é um ícone para a cidade de Uberlândia, porque é um artista com valores múltiplos. Tem uma voz belíssima, é um cantor super expressivo, tem uma verve artística encantadora. O Flávio é ator, ele é carnavalesco, ele é figurinista, ele é artista plástico. Fizemos inúmeros recitais temáticos, saraus, além dessas óperas, participação em missas de formatura, missas de sétimo dia, casamentos inúmeros, saraus em residências particulares, recitais em duo ou em grupo. O Flávio integra um grupo que eu criei há muitos anos que se chama Amacordes e estamos até hoje fazendo música juntos. Todas as vezes que ele vai na minha casa, eu tenho um irmão que é um anjo, que é um irmão especial, que fala, chegou ele, como é que ele canta alto, porque é por causa do poder da voz, né, o Zequinha, que tem um carinho pelo Flávio enorme. E a minha mãe, quando o Flávio não ficava alguns dias sem ir lá em casa, foi lá, Maria, cadê o cantor? Você brigou com ele? Eu falava, não, mãe, é porque ele está muito ocupado, mas ele aparece aí. E toda a minha família gosta muito, tem como o Flávio como um irmão, realmente. Em 2004, a gente estava montando a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, e Edmar, regente então na época, convidou o Flávio para ser um dos personagens, que era o Peri. Um dos personagens principais, ele contracenou com a Sandra Zumpano. Os dois fizeram um par fantástico nessa apresentação. E aí eu conheci o Flávio, eu achava ele uma figura interessante. Eu era muito jovem, não tinha muita noção de música. E música, voz, encenação, mas o Flávio tinha uma coisa diferente na interpretação, na cena e na voz dele, que sempre foi um destaque, assim. Depois, pesquisando, né, nos arquivos do coral, eu já vi que ele tinha feito Cânio, de Pagliatti, Turido, da Cavaleira Rusticana, Rinúcio, de Anis Kiki, Alamão, de Pedro Malazarte, e aí então chegou o Peri, e década de 90 ele ainda fez o Alfredo, ainda também com a Sandra Zumpano, Cavalaria, ele contracenou com a própria Edmar, quando a Edmar apresentava e cantava, porque ela tem uma carreira expressiva de cantora. Então o Flávio tem ele é multifacetado, e tudo que ele faz muito bem. Um dia, nesses ensaios, eu tenho que ir até a casa do Flávio para discutir alguma coisa com ele a respeito dessa apresentação, e o Flávio estava pintando umas galinhas numa cabaça. Eu achei aquilo tão lindo, porque além de tudo, ele fazia essas galinhas. Ele viu que eu fiquei encantado com aquela galinha e falou, você gostou da galinha? E me deu a galinha. Essa galinha está lá em casa até hoje.
e é a galinha dessa foto. E toda vez que eu olho essa galinha, eu lembro do Flávio com muito carinho. Então, eu falo, acho muita responsabilidade, mas eu falo em nome do Coral da UFO, que tem esse respeito pela história do Flávio, pelo Flávio ter passado por nós. Falo pela universidade, porque, além de tudo, eu já fui atendido pelo Flávio na parte administrativa da universidade, lá no Bloco 2A. Falo em nome da Edmar Ferretti, e isso aumenta muito a minha responsabilidade, porque eu tenho certeza que se ela estivesse aqui em Uberlândia e pudesse falar, ela acrescentaria muita coisa e ela estaria muito emocionada. Me chamaram aqui para uma situação inusitada e muito grata para mim. Porque falar de uma pessoa que eu conheci, assim, tem muitos anos, e muitos anos mesmo. A gente já brigou, discutiu, choramos junto, brincamos junto, jogamos vôlei junto. Flávio também jogava vôlei. E era um bom e excelente bloqueador. Eu conheci ele, eu tinha o quê? Acho que uns 20 e poucos anos, quando eu queria entrar para a faculdade. E conheci como? Jogando voleibol na Faculdade de Educação Física. Ele tinha se eu não me engano, acho que é um Passat amarelo, que ele catava a gente, e nós íamos para a Educação Física, sábado ou domingo, enchia esse Passat e nós íamos jogar na Azufub. Ainda quando a Azufub era o clube da faculdade, da universidade. Tem excelentes recordações desse tempo. Falar do Flávio é fácil e, ao mesmo tempo, é muito difícil. Por quê? Ele é uma pessoa com vários atributos. E eu, para sinceridade, não conheço nenhum que seja assim, como se diz, negativo. Os atributos dele são praticamente, a maioria deles, de forma positiva, alegre. Uma pessoa que coloca a gente sempre para cima. Quando meu pai faleceu, foi à minha casa, abraçou-me. Passou logo muito tempo, minha mãe também veio falecer. Foi um dos primeiros a chegar em casa também, quando soube. Ficou comigo lá, rezou, orou e partiu. Mas depois que minha mãe saiu. Gosto muito dele. Trabalho com ele em vários projetos. Trabalho e trabalhei. No Grupo Pontapé, quer seja encenando a Paixão de Cristo na igreja de Santa Terezinha, na igreja de São Justo Tadeu. Ele sempre fala, vamos, e eu ia. O Flávio, eu comecei a trabalhar com ele em 2005. Eu fui visitar ele no barracão da escola de samba, que era aqui atrás da Cardoso Moto. Num sábado à noite, era quase meia-noite. Aí chegou lá e estava fazendo um trabalho sobre a Mogiana. E mexendo com papelão. Eu falei assim, me chama para trabalhar, e eu gosto desse tipo de trabalho. E desde então eu estou com ele. Desde 2005. Comecei com ele no sábado. E este ano foi um ano mais atribulado em relação ao carnaval. Porque separou. Ele deixou a responsabilidade do barracão para mim. E ficou na casa dele tomando conta de adereço. Mas a alegoria maior ficou comigo. Ou seja, ele ensinou e depois passou a bomba. Tama, agora toma conta. Você é possível fazer. Eu não acreditava muito, não. Mas sempre que ele ia lá, ele dava uns toques e falava, você está ficando muito bonito. Continua. E a trancos e barrancos, conseguimos levar. E, graças a Deus, conseguimos ser campeão do carnaval este ano. E o Flávio é mais do que um amigo. Para mim ele é amigo, irmão, um pai, me ensina, tem ótimo conselho. E tudo que você procurar nele, você vai conseguir encontrar ou uma resposta, ou ele vai te dar um clique e alguma solução irá aparecer. Gosto muito dele. Gosto não. Amo ele como pessoa, amo ele como irmão, amo ele como pai. E muitas das vezes
A gente chega lá assim, cabeça no mundo da lua. Conversa, ele explica. Umas 2, 3 palavras, coração acalma, a gente fica tranquilo. Porque o Flávio é uma pessoa maravilhosa. Ele doa-se de tudo quanto é forma para qualquer um que chegar. Ele não importa quem seja. Ele não mede esforço para quem que seja. Ele tem o prazer de se dar e de se doar às pessoas. E eu sou muito grato por esse tempo que ele tem me doado. Ajudar de várias formas, tanto financeiramente, fisicamente e espiritualmente. Agradeço muito, muito obrigado, tio Flávio, ou seja, Flávio Arcioli. Muito obrigado mesmo. Falar de Flávio Arcioli de um grande mestre, né? É o tio Flávio, para os mais íntimos, é uma coisa de extrema importância para a cultura uberlandense, brasileira e até internacionalmente. Por 13 vezes consecutivas, ele foi o carnavalesco e ganhamos, né? Eu trabalhei com o Flávio como auxiliar de barracão, como aderecista, fizemos diversos espetáculos na cidade, como figurino, no próprio Teatro Municipal, aqui no Cine Teatro de Nininha Rocha, alguns figurinos também. Então, assim, diariamente, sempre ele me liga: ô Elton, tem um trabalho, me ajuda aqui, ajuda a tia, né? Ele tem esse ditado assim: ajuda a tia, que a tia tá velha. Eu falo: não tá nada, a tia precisa aposentar. Eu falei: não tem que aposentar não. Então, assim, ele é uma pessoa sempre ativa, tem a sua parte religiosa, que ele não abre mão, a não ser um caso muito extremo, que é a missa das 18 horas. Então, assim, pode estar quem for na sua residência, deu o horário da missa, ele vai rezar, fazer a sua devoção ali, naquele horário. E a gente, por ser amigo, respeita. Então, Flávio, é muito gratificante falar o seu respeito nessas frações de tempo, né, que eu estou aqui. Muito obrigado mais uma vez. E agradeço por tudo imensamente. Eu peço aos deuses, aos grandes orixás, que lhe abençoe, que traga vida longa, boa saúde, caminhos abertos, que livre de toda enfermidade e que conte comigo sempre. E muito obrigado. Axé nos seus caminhos. Olá, eu sou Kátia Lou, sou do Grupo Pontapé e eu recebi uma incumbência maravilhosa que é falar sobre o Flávio Arcioli. Flávio Arcioli, eu vou rememorar aí mais de 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com teatro, na verdade há 30 anos atrás. Flávio Arcioli já era um nome conhecido dentro do universo artístico da cidade de Uberlândia, que era o acesso que eu tinha naquele momento. E o Grupo Pontapé iniciou jovens artistas que começaram o seu trabalho em 94, e no ano de 2006 nós iniciamos um trabalho com um diretor de Belo Horizonte, que é o Fernando Limoeiro, que trouxe para a gente o Balaio Popular Cordel e Mamulengo. E nós compramos bonecos de mamulengo para a gente fazer esse espetáculo. E eles tiveram algumas avarias no transporte e tal, e a gente estava procurando alguém que trabalhasse com boneco para a gente poder fazer melhorias, trocar figurino dos bonecos e tudo mais. E alguém falou do Flávio Arcioli para nós, né? E eu lembro que na época eu falei assim: nossa, mas o Flávio Arcioli, ele é tão importante, assim, né? Uma pessoa tão realmente importante mesmo, né? Um grande artista. Será que ele vai fazer um trabalho assim com a gente? E procuramos o Flávio, e com aquele coração enorme, que é aquela pessoa maravilhosa, porque além de um multiartista,
além de inúmeras habilidades e talentos artísticos, ele é uma pessoa fenomenal. Um coração fantástico, uma das pessoas mais empáticas que eu conheço, porque ele realmente se preocupa com os outros. E o Flávio abriu o coração, a casa, o sorriso para o Grupo Pontapé, e a partir daí, quando a gente conheceu ele, a gente percebeu que não podia ficar mais sem ele. Então, desde 2006, que o grupo vem desenvolvendo trabalhos com o Flávio. E tem algumas histórias muito interessantes, porque em 2008, a gente convidou ele para ir para a cena. A gente já sabia que ele era ator, artista, cantor, enfim, né? O nosso início de trabalho foi um trabalho da área de cenografia, figurino, adereços, mas nós convidamos ele para ir para a cena para fazermos o Santa e a Porca, um espetáculo que é de um texto do Ariano Suassuna e que na oportunidade a gente teve também outros artistas muito interessantes no elenco, mas o Flávio se destacou fazendo em Oliodoro, que era um pai, né, assim, da história, que queria casar com a filha do Euricão. Uma história ótima, que a gente gostou muito. E o mais interessante de dizer sobre isso é o tanto que a gente aprendeu com a presença desse artista de tantos anos, né, de teatro em cena. Para nós foi muito importante a presença do Flávio. Daí em diante, a nossa história só foi se imbricando cada vez mais. De 2008 para cá, todos os espetáculos do grupo têm a mão do Flávio. Se ela não está no figurino, ela está no cenário, ela está nos adereços. Todos eles, ele faz parte, né, da equipe artística do grupo. E eu tenho uma história muito boa para contar, que foi em 2011, o Grupo Pontapé foi convidado para apresentar Estranhas Galinhas, que já foi um grande desafio para ele, porque a gente fez um cenário do Paulo Merides, mas quem coordenou a execução do cenário foi o Flávio Ercioli. E a gente tinha um teto e tinha que pendurar esse teto, muitas traquitanas que ele resolveu todas elas. Mas em 2011 esse espetáculo foi para o Peru. A gente foi apresentar no Teatro Municipal de Lima, um teatro daqueles portentosos, assim, né? Com cadeiras de veludo, né? Só para a gente ter uma ideia daquelas que tem os mezaninos no teatro, uma coisa maravilhosa. E a gente viu naquele momento que ficava mais barato a gente fazer o cenário lá em Lima do que transportar o cenário que a gente já tinha, um cenário de madeira, pesado e tudo mais. Então tivemos aí essa incumbência de alguns dias antes do início do festival para procurar um marceneiro, que o pessoal de lá, a produção de lá nos ajudou, e o Flávio Ercioli foi para ser essa pessoa que ia indicar o que precisava ser feito, né? Então a gente tem até uma foto dele na montagem lá do Teatro Municipal de Lima, porque ele indicou não só a execução do cenário com o marceneiro, mas toda a montagem com a cenotécnica do Teatro Municipal de Lima. E a partir daí, né, muitos momentos a gente teve de criação e de troca mesmo, né, com o Flávio. Ele realmente é uma pessoa que é até emocionante falar sobre a presença dele numa criação, porque ele é tão generoso, ele nos traz tantas provocações no momento da criação, um cuidado, uma cuidade mesmo para a qualidade daquilo que ele está propondo. No espetáculo, por exemplo, Tempo de Águas, ele fez o figurino, o cenário, né, comandou o cenário e fez o figurino junto com a Inês Peixoto. Mas quando eu estou dizendo fazer o figurino, é costurar. É pegar a linha na mão, pegar o tecido e fazer cada uma das coisas, assim, né? O Flávio tem essa característica maravilhosa de só sossegar quando a obra fica pronta do jeito que ele quer. Um artista exemplar, um artista, assim, que é para a gente aprender muito com ele. Eu conheço o Flávio como cenógrafo, figurinista, aderecista, ator, cantor, carnavalesco. Eu já fiz até a Paixão de Cristo, algumas edições da Paixão de Cristo, o que mostra também que ele é um homem de fé, um homem que acredita, que tem esperança, que acredita na cultura e alguém, assim, para a gente ter muito por perto e ser muito valorizado. Flávio, você sabe que eu estou falando aqui, mas essas palavras são do Grupo Pontapé. A gente ama você e, acima de tudo, admira o seu trabalho. Muito obrigada por poder te chamar de amigo e, principalmente, por poder dizer que você compõe a equipe profissional e artística do Grupo Pontapé. Olá, eu sou o Cássio Machado, sou um artista cênico, trabalho principalmente com teatro e com a dança. E estou aqui hoje para falar sobre a minha admiração por Flávio Ercioli. Falar de Flávio Ercioli é falar de tio Flávio, esse artista fenomenal,
um ser humano também incrível, engraçado, bom de papo, do coração bom. E pensar na trajetória artística de Uberlândia é pensar também em tio Flávio. Esse artista que faz tudo com muita dedicação, sempre interessado em fazer o seu melhor. Um artista que está em várias áreas. Pensar em teatro, a gente pensa em tio Flávio. Pensar em carnaval, a gente pensa em tio Flávio. Pensar em música, a gente pensa nele. Um cantor excepcional. Um artista cheio de ideias, de soluções criativas. Sempre que surge uma oportunidade de trabalhar com ele, é sempre uma oportunidade também de aprendizado. Por toda a história que ele carrega, por ser esse artista que sempre esteve na ativa, percorrendo várias instâncias da arte. Um ser o que nunca desistiu de representar a nossa cidade ou de representar a arte da sua melhor forma, da sua forma mais potente. Falar de tio Flávio é falar sobre isso. E ter boas memórias sempre, né, dos encontros que a gente tem, tanto artísticos como fora da cena. Eu desejo para o tio Flávio as melhores vibrações. Quero dizer que eu te respeito muito por tudo que você é, por tudo que você representa, por sempre poder contar com você pelas coisas que a gente deseja em criar junto, ou pelas parcerias que a gente já fez. Sempre que eu penso em você também, eu penso muito na Dona Margarida, que é um personagem muito importante na sua história e que é inesquecível. Também penso nas encenações, a Paixão de Cristo, a sua garra por unir artistas e não artistas, para contar todo ano essa história. Já tem assim uma década que eu estou com você nessa encenação da Paixão de Cristo. E é sempre muito bom poder te ouvir e poder fazer arte junto com você. Espero que a gente possa estar sempre junto e que você possa contar comigo também, sempre. Todo o meu respeito, minha admiração e um grande beijo no seu coração. Olá, eu sou Ronan Vaz, sou ator, professor de teatro, diretor, iluminador, cenógrafo. Faço um monte de coisa para viver de teatro aqui na cidade de Uberlândia. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do Flávio Arcioli, também conhecido como tio Flávio, não só por mim, como por muitos também. E ele não é chamado assim à toa por ser uma pessoa muito querida. E antes mesmo de ser um grande artista, que tem uma representação muito grande para a classe artística de Uberlândia, ele é essa pessoa maravilhosa, né? Extremamente generoso, acolhedor, atencioso e que está sempre disposto a dividir o seu conhecimento, a sua capacidade de orientar, de ajudar, de estar junto, né? Eu não consigo me lembrar exatamente em que momento, em que situação que eu conheci o Flávio Arcioli, mas assim que eu cheguei em Uberlândia, em 2003, com 18 anos de idade, para entrar no curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Uberlândia, Flávio Arcioli já era um nome que se ouvia na boca dos professores, na classe artística da cidade, pela sua atuação, né, pela sua importância, não só no teatro, mas na música, no canto, né, mais especificamente. Quem já teve o privilégio de ver o Flávio Arcioli cantar sabe do que eu estou falando. Mas também com as pessoas da dança, do teatro. Eu costumo brincar que o Flávio Arcioli ele vai do sagrado ao profano, né? A gente vê o Flávio Arcioli encenando a Paixão de Cristo, a gente vê o Flávio Arcioli na avenida com as escolas de samba. Eu me apresentei inicialmente falando um pouquinho de cada coisa que eu faço, primeiramente para dizer que no teatro a gente precisa se desdobrar.
Mas o Flávio Arcioli é uma grande inspiração para eu ser o artista que eu sou e que eu vou me tornando aos poucos, porque eu nunca, no meu contato com o tio Flávio, eu ouvi ele dizer que não sabia fazer alguma coisa. O Flávio Arcioli é desses gênios criativos que mesmo que ele não saiba exatamente o que fazer na hora, ele nunca vai dizer que não sabe. O mínimo que ele vai fazer é procurar uma solução. E eu tenho o privilégio de conviver com o Flávio Arcioli, nos palcos e fora dele, né, de frequentar a sua casa, o seu ateliê, de aprender com ele o máximo que eu posso sempre que eu tenho oportunidade. E o Flávio, ele é um artista que sempre contribui com o meu trabalho e com o trabalho que eu desenvolvo no grupo de teatro Trupe de Truões. Então, quando eu paro para pensar nos nossos espetáculos, né, o Flávio Arcioli já trabalhou com a gente fazendo figurinos belíssimos, bonecos, elementos cenográficos, sempre trazendo soluções criativas, inovadoras, simples, porém requintadas, porque ele sempre sabe uma forma viável de fazer aquilo que a gente precisa para a cena acontecer. O que eu desejo é que outras pessoas também possam ter o privilégio de conhecer o Flávio Arcioli, de conversar com ele, de tomar um chá na varanda da sua casa, ou de assistir à encenação da Paixão de Cristo, ou os desfiles belíssimos das escolas de samba, ou um privilégio ainda maior que é vê-lo brilhando nos palcos, porque o talento do Flávio não dá para traduzir em palavras. Só quem vivencia, presencia, é que consegue entender um pouquinho dessa grandeza. Então, vida longa para o Flávio Arcioli, para a sua criatividade, que ele possa colaborar com outros artistas e que ele permaneça vivo para sempre nos palcos e na memória de Uberlândia. Falar sobre um artista é muito bom, ainda mais um artista com muitas facilidades na vida, um artista plástico, um artista de teatro. Quantas peças ele organizou na igreja, sempre, durante anos, na catedral, ele montou a Sexta-feira Santa, ele fazia um alto muito bonito que levava mais de 300 pessoas na praça assistindo, colocando cadeiras e ele se apresentando. E assim a facilidade que ele tinha de explorar um momento, uma palavra. Ele criava alguma coisa e transformava aquele momento com uma música, com um cenário, com uma flor. Foi muito bom conhecer esse artista. Inclusive, ele restaurou muitas peças para mim da fazenda, inclusive uma estatuazinha que nós temos de uma santa de madeira ainda, muito antiga, que ele recuperou tudo. É um artista generoso, muito prestativo. Ele tem várias facetas, é difícil a gente focar só em uma. Flávio, eu me lembro agora da Camila, minha neta, quando você se apresentou no Fantasma da Ópera e que ela ficou encantada. E depois ela assistiu novamente em Nova York o musical. Mas ele falou assim, vó, não foi igual ao do Flávio. Interessante que quando ela era pequena eu a levei e ela falava para mim assim, vó, é o Flávio, eu conheci a voz dele, eu conheci. Ao invés de falar reconhecer, eu conheci. Então fez parte até da vida dela. Isso tudo foi maravilhoso. Lembrar também assim do jardim da sua casa, a gente ficava namorando tantas plantas bonitas, o seu cuidado com elas. Olhar os mastros da fazenda nas festas de São João, que coisa boa. Olhar também os bordados que você faz, nos presenteou com tanta coisa delicada sua. Foi ótimo você participar da minha vida e eu tentar entrar um pouquinho na sua vida. Foi ótimo. Muito obrigada. Valeu a pena. Um abraço.
Bom, falar do Flávio é um grande prazer para mim, porque ele começou a estudar canto comigo ainda muito jovem, lá no conservatório, e até hoje ele é meu aluno particular. Então é um prazer muito grande, é um homem muito inteligente, principalmente na arte cênica, e vocalmente já trabalhamos muito juntos, fizemos óperas juntos, recitais, e também já cantamos muito na catedral com a Maria do Rosário, então já apresentamos muito. Ele é muito talentoso em todo sentido. E, além de tudo, é um grande amigo, carinhoso, está sempre presente. É o que eu posso dizer dele, tudo de bom, porque há muitos anos de convivência, né? Muitos anos. Ele começou a estudar comigo, eu tinha 21 anos. Então, quer dizer, é muita convivência, né? Então, só isso que eu posso dizer, assim, do melhor que ele tem, como pessoa, como artista, no canto, no teatro, e também ele é muito habilidoso, né, para trabalhos, né, de arte, né? Ele está sempre presente na cidade em tudo, é no carnaval, é no congado, ele está sempre presente como esse artista que ele é, muito talentoso. É o que eu posso dizer dele. É tudo de bom e ele está sempre no meu coração. Falar do Flávio é algo fácil e ao mesmo tempo tão complexo. O Flávio foi dotado de talentos, dos mais diversos talentos, e é uma pessoa que faz uso desses talentos para ele e para as pessoas que vivem no entorno dele. É uma pessoa desprovida de egoísmo, com um espírito de criatividade extremamente aguçado. E eu conheço um pouco do Flávio, o Flávio filho, que cuidou do pai, depois da mãe, que mora até hoje numa residência cheia de plantas, de ervas, que conversa com as plantas e que te traz sempre novidades e conselhos muito sábios. Eu tenho duas passagens na minha vida com o Flávio. Uma delas, meu filho mais velho, tentou por 4 anos o vestibular de medicina. O Flávio trabalhava na universidade, no setor de vestibular. E na 4ª tentativa, já com desgaste emocional, a gente precisando muito financeiramente, meu filho precisava muito passar, com a autoestima muito baixa, saiu o resultado do vestibular do curso de medicina. E meu filho ficou em 41º lugar. E tinham 40 vagas. E eu encontrei com o Flávio numa feira e falei, Flávio do céu, como é que vai ser? Esse menino vai encarar de novo? Ele falou, olha, nós temos que aguardar as matrículas. Quem sabe alguém desiste. Na minha cabeça eu falava, nunca que alguém vai desistir. E o Flávio muito ético, muito sério. Eu sei que ele torcia por mim, pelo Fernando. Quando acabou a data das matrículas de medicina, no outro dia de manhã, a universidade nos ligou e falou, olha, venha que tem uma desistência, venha fazer matrícula e chegue aqui às 7 horas da manhã do outro dia. E quem fez a matrícula do meu filho, com muito carinho, na Universidade Federal de Uberlândia, foi o Flávio Ercioli, que me deu força e me deu esperança que isso ia acontecer. Ao longo da vida, nós fizemos, eu enquanto diretora ou professora no conservatório,
nós fazíamos trabalho juntos e sempre assim, Flávio, não tem dinheiro. Não, dinheiro a gente vê. E ele compôs coisas lindas dentro do conservatório, sempre um showman. Essa pessoa de tantos talentos, fez trabalhos com a Sandra Zumpano, com a Poliana, com a orquestra do conservatório. E ele sempre nos encantou da forma com que ele se doava. Quando em 2016 eu saí da secretaria, 2012, e fui para o conservatório, as professoras da área de canto queriam montar um espetáculo, A Bela e a Fera. E falavam, você tem que conseguir o figurino, você tem que conseguir. Eu falava, gente, eu não tenho aonde conseguir. E nós chamamos o Flávio lá e falamos, Flávio, nós estamos montando um espetáculo assim, assim, assim. E ele falou, olha, eu tenho um material lá em casa e eu vou dispor do figurino, eu vou fazer o figurino. E o espetáculo foi para o Teatro Municipal, foi belíssimo, os figurinos eram lindíssimos, encantou muita gente e foi completamente doado pelo Flávio Arcioli. Ele encantou multidões naquela época, assim como encantou também com o espetáculo Fantasma da Ópera, que nós reapresentamos por 17 vezes na cidade de Uberlândia. O Flávio é isso, é múltiplo, é sensível, é rabugento, é bravo, é carinhoso, mas uma das maiores qualidades do Flávio é a atenção que ele tem com o outro ser humano. Flávio, você é um presente de Deus para as pessoas que convivem com você. Eu sou Priscila Costa, a primeira porta-bandeira da Escola de Samba Tabajara. E uma pessoa que admira muito o Flávio Arcioli. O Flávio Arcioli na minha vida, desde sempre. O Flávio era amigo da minha mãe. Então, para mim, o Flávio é um tio. É uma pessoa que eu considero muito. É um grande artista. É uma pessoa do coração ímpar, que chama meus filhos e os meus netos de netos. É uma pessoa que tem um carinho gigante por mim. É um artista fenomenal, que eu cresci vendo cantar e que quando eu fui casar, eu convidei para que ele fosse meu padrinho de casamento. E ele me falou que ele tinha um compromisso com a minha mãe, que se caso eu casasse, ele iria cantar. Eu não sabia desse compromisso, porque minha mãe já tinha falecido quando eu casei. E ele, com todo o carinho do mundo, no ano de 2008, ofertou cantar no meu casamento, porque ele tinha esse compromisso com a minha mãe, que era uma amiga dele, da universidade, que ele fez um compromisso com ela que não me tinha sido passado. E quando eu fui convidá-lo, ele me contou isso. O Flávio Arcioli é a pessoa que por anos fez a minha fantasia do carnaval, e quando ia me vestir, quando ia me entregar, chorava lembrando da minha mãe. O Flávio Arcioli é o cantor, é o ator, é o artista, é o amigo, é o carnavalesco, que por vezes a gente até discute, porque a amizade tem disso. Dissidência de pensamentos fazem parte. E é a pessoa que encanta até no momento de discussão. Esse ano em específico tem uma passagem interessante com relação à confecção da minha fantasia da Tabajara, em que a gente não se entendeu em algumas questões. E eu fiquei nervosa e ele, até para me colocar no lugar, começou a conversa comigo, falando, Priscila, que Deus te abençoe. O Flávio é uma pessoa especial que faz as coisas da gente com muito carinho, tocada no coração. Uma pessoa que ensinou tantas outras pessoas, principalmente na Escola de Samba Tabajara,
a fazer e conduzir um carnaval de um jeito totalmente diferente. É o carnavalesco que trouxe um outro olhar para a nossa escola e para nós, enquanto estudiosos do carnaval, que ensinou a gente a ler livro para montar sinopse. É o cantor que eu tive o prazer de acompanhar recentemente, numa questão do teatro, e que canta com o coração. O Flávio Arcioli, para mim, é a pessoa que me traz grandes memórias afetivas vinculadas à minha mãe. É uma pessoa especial que merece essa e tantas outras homenagens. É um grande artista que precisa ser extremamente homenageado e reconhecido. Feliz em fazer parte, Flávio, da sua vida. Obrigada por existir na minha. Obrigado por ter acompanhado a minha mãe desde sempre. Obrigado por, depois da minha mãe não estar aqui, ter continuado me acompanhando, acompanhando meus filhos e acompanhando os meus netos, que te chamam carinhosamente de vô Flávio. E que para mim, você será sempre, sempre o artista, o amigo, o parceiro, o tio Flávio, que eu até brigo, mas que eu amo, 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 e que me traz inúmeras memórias boas e que me ensinou muita, muita coisa. Obrigada por você existir na minha vida. Na casa dele, por várias vezes que a gente foi, na nossa correria de carnaval, a gente correndo na casa, ele com o louro, que era um papagaio que ele tinha lá, que ele ficava conversando e ensinou para ele o nosso nome. E falava coisas, os jabuti que ele tem lá no quintal, que a gente chega e ele procura esse jabuti. Ele mora numa casa que tem muita planta, ele gosta muito de planta. E é sempre, a casa do Flávio está sempre cheia de cultura, cheia de energia de cultura, porque você chega lá, o Flávio está fazendo material para teatro, ele está fazendo coisa para o carnaval, o Flávio está fazendo coisas para os reinados e para os congados, que acontece 2 vezes no ano. E a gente já viveu coisas, né, interessantes, inusitadas. Esse ano, por exemplo, o Flávio foi para a Avenida desfilar na Tabajara, o que ele não fazia há muitos anos. E quase ninguém sabia que ele estava na Avenida. E ele desfilou de Oxalá, na Avenida, todo tampado, e quase ninguém sabia, quase ninguém viu. Aliás, as pessoas viram ele, porque ele chegou lá já tampado, depois ele tirou para tirar umas fotos, depois ele apareceu para poder mostrar que era ele que estava lá. Ele disse que queria fazer uma homenagem a essa, né, energia de Oxalá, ele precisava disso. Se não me engano, no ano de 2012, a gente lá no barracão, eu acho que foi 2012, eu não vou precisar, mas foi um ano que a gente tinha um barracão lá no bairro Tibério. O Flávio viu minha filha correndo, a Ana Beatriz cresceu brincando, né, lá no barracão, e a Ana correndo, brincando, ele pegou a Ana Beatriz, mediu. O Flávio é uma pessoa que tem umas métricas, né, ele estudou muito para fazer as coisas que ele faz. Ele pegou a Ana Beatriz, pegou um tecido, olhou para ela, mediu e fez a roupa dela para ela ir para a Avenida. Lá, toda a parte de costura, e fez a roupa no corpo dela e falou, pronto. A menininha do vô Flávio está pronta para ir para a Avenida. E assim ele fez, né, dedicou esse ano, por exemplo, a fazer as coisas da ala da Ana Beatriz com tanto carinho, que hoje a Ana Beatriz já está moça e já cuida, inclusive, de uma ala, mas ele dedicou a fazer isso com tanto carinho. Que a palavra que eu tenho para o Flávio com a minha família é sempre afeto, carinho, amor, memória afetiva, coração. Ele é um artista de coração extremamente grande, coração que sempre está pronto para acolher, para ensinar, bravo por várias vezes. Xoxô perereca de Flávio, xoxô perereca! Mas é uma pessoa de coração esplêndido, de sentimentos, assim, maravilhosos. Olá, eu sou a Sandra Zumpano. Estou aqui para deixar o meu abraço sincero e fraterno a esse grande irmão, amigo, companheiro de tantos trabalhos feitos na cidade de Uberlândia e região, né? Flávio Arcioli, é justíssima essa homenagem feita a você, não só pela explosão de talentos, né, que você significa no cenário artístico de Uberlândia, mas principalmente
pela explosão de nobreza e generosidade que brotam do seu caráter, que permeiam, que fazem parte do seu caráter. Parabéns. Um beijo muito grande. Que você continue fazendo sucesso e iluminando sempre os nossos caminhos. Olá, tio Flávio, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo grande, um abraço, muito carinho que eu tenho por você, pelas nossas brincadeiras, pelos nossos dias musicais que já tivemos. Um cheiro, te amo. Flávio, te mando esse beijo, um abraço a você que é um irmão e que tantas vezes você também falou para mim que eu também era uma irmã para você. Um beijo, parabéns por esta homenagem justíssima que você está recebendo. Eu te amo, meu amigo. Falar de Flávio Scioli é revisitar o passado, até aquele passado que a gente desconhece. Flávio Scioli é o artista mais maduro e que mais construiu a história local das artes cênicas, né? Um ator, cantor erudito, carnavalesco, cenógrafo, diretor, né? Ele é um ícone da cultura local. Flávio Scioli é alguém que merece a nossa reverência, o nosso aplauso e a nossa gratidão pelas coisas que ele já construiu ao longo dos anos, pelas conquistas que ele ajudou a consolidar ao longo dos anos, né? Flávio Scioli é um presente para a população de Uberlândia, um artista grandioso, de uma alma generosa e um grande ator, um grande mestre. Viva Flávio Scioli! Eu me chamo Dalva, estou trabalhando com o Flávio há 30 anos. Fui cuidadora da mãe dele, uma pessoa maravilhosa, de coração enorme, que ajudava a todos que chegavam na sua casa. O Flávio apareceu na minha vida no momento em que eu estava passando por muitas lutas. Ele foi um anjo que Deus colocou para me ajudar. E até hoje continua na mesma missão. Flávio, peça a Deus que continue abençoando a sua vida. Tenho muita gratidão por você, por tudo que você fez para mim e para minha família. Sempre estarei a seu lado. Beijo de coração para você, Flávio. Tudo de bom. Muita saúde, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe cada dia a mais. Que marca incrível, hein, tio? 5 décadas de carreira, 50 anos de profissão. Que orgulho de poder fazer parte desse momento. Nós estamos aqui para parabenizar por este momento tão abençoado na sua vida, de tanto talento que Deus pôde proporcionar. Obrigada por tudo que você fez e faz por nós. Que Deus te capacite cada vez mais por esse talento. Parabéns. Flávio, parabéns pelos 50 anos de profissão. Que Deus abençoe. Um abraço. Manda um beijo pro vovô, filho. Beijo. Ó, te amo. Te amo. Um beijo, tio. Amamos muito você. Parabéns. Oi, tio. Tudo bem? Estou passando aqui para te parabenizar pelo seu trabalho, dedicação e talento. Você é uma pessoa incrível. Faltam palavras para agradecer por tudo que você faz para mim e para nossa família. Você é uma pessoa maravilhosa que não ajuda só nós, mas também ajuda as outras pessoas. Estamos morrendo de saudades e em breve nos veremos. Um grande beijo para você. Muitas, muitas, muitas felicidades. Parabéns mais uma vez, tio. Beijos de sua sobrinha número 1, Daniele. Oi, tio. Tudo bem? Espero que sim. E espero que você esteja aproveitando essa homenagem que foi preparada com muito carinho por todos os envolvidos. Eu e a Olivinha estamos passando por aqui para parabenizá-lo pelos 50 anos de carreira, de uma trajetória muito linda, de muito trabalho e de uma jornada que, por onde você passou, você deixou encanto, inspiração pelo que você faz. Eu sinto muito orgulho de ter você como meu tio e também como meu padrinho, então eu aproveito também esse momento para agradecer por tudo que você fez e faz por mim e por toda a família. Espero vê-lo em breve. A gente está com
muita saudade, os cachorros também estão com muita saudade. E quero também aproveitar e dizer que eu amo muito você e que sou muito grata de ter você na nossa família. E conte com a gente para o que você precisar. Um beijão e parabéns mais uma vez. Parabéns, Flávio, pelos 50 anos de carreira. Estamos todos orgulhosos por você. Você merece tudo de bom, de maravilhoso na sua vida. Você é uma pessoa incrível. Desde já te agradeço tudo que você fez e faz pela gente. Te amo demais. Melhor cunhado do mundo. Te amo. Parabéns, Flávio, pelos 50 anos de carreira. Você sabe que eu te amo muito, muito mesmo. Te quero muito bem. Te quero como se fosse meu filho. Então, um beijo, um abraço, fica com Deus. Continuo orando de manhã e à noite por você. Um beijo, filho. Parabéns, vovô. Um abraço, te amo, que Deus abençoe.